Vale a introdução e a gente começar falando desses 75 anos da OTAN. A aliança foi criada em 1949 e se na introdução não conseguir explicar de forma sintética do que se trata, OTAN significa Organização do Tratado do Atlântico Norte. Para entender o assunto, eu e você vamos ter que voltar para 1949. Vamos lembrar qual era o mundo naquele momento. A Segunda Guerra Mundial havia acabado. A União Soviética não estava retornando os territórios conquistados. Winston Churchill falava que do Mar Báltico ao Adriático caía uma cortina de ferro sobre a Europa. Essa cortina de ferro, pode-se argumentar, dividia não só a Europa, mas o Ocidente e o Oriente, dividia o mundo, ou mais, dividia duas visões de mundo. Emergia a Guerra Fria que pontuou o século passado e é parte do banho de sangue que foi o século passado em grande medida. De um lado, a União Soviética erguia-se no Oriente e naquele momento, em 1949, em uma sucessão de vitórias, anunciava em 13 de setembro que estava com uma bomba atômica pela Rádio Moscou. Depois, em 1º de outubro, era proclamada a República Popular da China, talvez o maior sucesso da comunista internacional e dos esforços de relações exteriores da União Soviética. 1/4 da humanidade, na época, a China tornava-se comunista e o movimento comunista internacional conquistava os 2 maiores países do planeta por território, no caso da Rússia, da União Soviética, o antigo Império Russo, e por população, no caso da China. Essas potências agora eram nucleares e depois de um período de cerca de 4 anos, o mundo se dividia entre 2 blocos com capacidade nuclear. Claro, a China não tinha armas nucleares na época, faço a ressalva porque a linguagem pode ter não deixado isso claro. Nesse contexto, buscava-se criar uma maneira de dissuadir esse bloco de opor e criou-se uma aliança defensiva na Europa Ocidental. No começo eram 12 países, depois veio a extremamente estratégica adição da Turquia em 1952 e hoje saltou de 12 países para 32 países, incluindo muitas repúblicas ex-soviéticas. Em particular, a gente pode falar sobre Polônia, Estônia, Letônia e Lituânia, repúblicas que não só eram comunistas, mas parte da própria União Soviética e que após sair daquela União Soviética passaram a ter um repúdio tremendo pelo país. Até hoje existe uma versão anticomunista naqueles 3 países no Mar Báltico. A gente viu a recente adição de Finlândia e Suécia também, em um contexto onde décadas depois do final da Guerra Fria, ou do suposto final da Guerra Fria, se viu a Rússia colocar a Europa em sua maior guerra desde a Segunda Guerra Mundial. E muitas coisas análogas àquele momento parecem acontecer, agora, 75 anos depois. A Rússia e a China firmaram uma chamada Aliança Sem Limites, logo antes da Rússia invadir a Ucrânia. Fala-se sobre cooperação, e a gente vai falar sobre como isso foi amplamente discutido na cúpula da OTAN, mas fala-se de cooperação sem limites entre China e Rússia, que parecem, em muitos aspectos, não ter largado. Bom, a China nunca colocou isso no passado, mas parecem não ter largado, coloquemos assim, seus passados totalitários, comunistas. A China certamente não o fez. Ao mesmo tempo, existe medo real de um conflito maior na Europa, como era o caso naquela época. Esse conceito se sustentou e permitiu a paz através da dissuasão durante bastante tempo. Qual era o argumento central da OTAN a ser criada? No artigo 5º de sua criação, se falava que um ataque a um membro equivaleria a um ataque a todos os membros. Criava-se, então, uma situação onde, ora, se o sujeito invade a Alemanha Ocidental, se coloca em guerra contra os Estados Unidos, o Canadá e outros países do bloco, Reino Unido. Isso fortaleceu a dissuasão e ajudou a manter a paz na Europa. Conforme as armas nucleares progredindo, esse se tornou mais e mais o caso, com o conceito de destruição mutuamente assegurada. Com as bombas atômicas, as armas atômicas que se desenvolveram nas épocas posteriores ao bombardeio americano do Japão com aquelas 2 bombas atômicas em Hiroshima e Nagasaki, as armas que passaram a se produzir eram muitas e muitas vezes mais capazes de destruição do que as bombas que caíram ali, que por certo chocaram e com razão o mundo todo. É um conceito que até de forma adequada, me parece, é chamado de MAD em inglês, MAD, que é sigla para Destruição Mutuamente Assegurada. Se houvesse uma guerra entre a OTAN
e o Pacto de Varsóvia, que é o que emula a OTAN no bloco soviético, uma aliança entre Moscou e todos os outros países do bloco comunista no leste da Europa no século passado. Se houvesse um conflito entre esses grupos, o mundo, por certo, não conseguiria sustentar-se, porque a repercussão de ataques nucleares naquela magnitude tornaria a vida insustentável no planeta. E é até assustador parar para pensar o quão perto o mundo já se colocou de se destruir tantas e tantas vezes, não só no século passado, mas agora. 75 anos passados, como eu dizia nessa introdução, a gente faz esse paralelo, onde existem alguns fatores análogos entre o que era o mundo naquela época e o que é o mundo hoje.